Olá, alunos do 8º ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Mauro Farias e vamos interagir aqui no chat com a participação de vocês, trazendo as respostas dos alunos para a aula de hoje, né? O tema da aula, revisão do gênero textual entrevista e as habilidades EF67LP 24A, EF67LP 25A, EF69LP06. Dê um print na tela aí, ó, para vocês guardarem as habilidades. Quem tem interesse aí de já ter essas habilidades para a aula. A aula hoje com a professora Selene Fex, que está aqui do meu lado. Olá, professora. Olá, professor Mauro. Tudo bem, pessoal em casa, alunos, professores e todos que nos acompanham. Sejam bem-vindos e aproveitem a nossa aula de hoje. Hoje nós temos como objetivo apresentar as produções das entrevistas escritas, promover o trabalho de revisão do gênero textual entrevista e organizar as produções dessas entrevistas. Então, nesta aula, vocês terão a oportunidade de ver uma entrevista que foi realizada e iremos fazer revisão de cada etapa, do que precisa, do que é necessário em uma entrevista. E, para começar, já temos uma interação aí. Eu quero saber. Muito bem. Vamos lá de chat, professor. Então, leia a pergunta, por favor. Primeira pergunta, vamos lá, duas perguntas, na verdade, né? Sim. A participação de vocês. Quem você entrevistou? Então, tinha aí a proposta de fazer a entrevista. Quem você entrevistou? E como foi a realização da entrevista que você fez? Quanto tempo, Pro? 1 minuto. 1 minuto para vocês responderem. A aluna Giovana manda a resposta aqui, ó. Eu entrevistei a minha mãe e foi bem interessante. O aluno Vitor também falou que entrevistou a mãe, a aluna Nicole, a professora Valdete manda bom dia também. E aí o pessoal dizendo que entrevistou a mãe, acho que é porque fica mais fácil, né? Mãe e irmã aqui, ó, a professora Flávia. A Débora também colocou minha mãe, foi divertido. O aluno Guilherme colocou entrevistei meu amigo, foi divertido. Então, as respostas, as participações dos alunos. Ótimo. Então, foi exatamente esse o pedido, né? Que vocês em casa entrevistassem alguém. Então, a mãe, o pai, um responsável, ou se você tem acesso à internet, pela internet, fizesse as perguntas, comentassem algumas questões e deixei alguns pontos aí. Então, o objetivo era este, entrevistar alguém e verificar como você reagiu, como também a outra pessoa reagiu. E agora, como o objetivo é revisar, hoje será somente essa interação. Por quê? Nós vamos trabalhar essas etapas. Vocês vão verificar aí, vocês vão fazer um checklist, na verdade. Vão pegar o caderno, o material que vocês têm aí de estudos e vão verificar se vocês conseguiram ou fizeram todas essas etapas e até mesmo depois mandar aí mensagem se vocês precisam ou identificaram alguma etapa que seria também necessário colocar na entrevista, né, professor Mauro? Então, nós vamos dar algumas dicas e eles vão verificar, mas eu precisava colocar isso, eu achei isso. Então, assim, o que vocês também chegarem com conclusões também será viável, muito necessário. Então, só para contextualizar, eu vou fazer uma retomada e vamos ter a leitura de uma entrevista que eu fiz na escola onde eu estava trabalhando o ano passado e um aluno do 8º ano, ele respondeu. Então, vamos lá contextualizando aí para vocês na tela. Então, só para relembrar, uma entrevista, ela se organiza, né, em 2 partes, principalmente, que precisa ter a fala, né, a introdução de quem é que vai fazer a entrevista, do entrevistador e do entrevistado. E nós também, eu chamei a atenção que numa entrevista precisamos lembrar de alguns elementos importantes, que são, na verdade, o título,
um subtítulo, se for o caso, o nome da pessoa que foi entrevistada, você também pode colocar o local que foi essa entrevista, e também, na parte de produção, é interessante que vocês lembrem o seguinte: na parte de produção, precisa ficarem atentos a concordâncias e aos elementos da narrativa, elementos também gramaticais. Aí o próximo também, a estrutura. O que seria esse título? O título, para vocês ficarem atentos, é uma parte que despertará o interesse, né, do interlocutor envolvido, podendo ser uma frase chamativa, criativa ou uma pergunta atraente. Então, o título, a pessoa vai ficar interessada em saber o que está falando. A apresentação é o momento em que o entrevistado apresenta, né? O entrevistador, no caso, apresenta o entrevistado e comenta pontos importantes em relação ao que será abordado. Eu mencionei para vocês o seguinte, que nessa parte é importante vocês lembrarem, fazerem uma breve introdução, falar quem é a pessoa, o que ela faz, qual é o foco da sua entrevista, se é aquela pessoa vai falar sobre a parte profissional, pessoal. Então, vocês fazem ali uma breve apresentação da pessoa. E, no caso, depois das perguntas e respostas, vocês vão apresentarem de maneira lógica, né? Segue uma ordem. Primeiro você pergunta como que foi a parte acadêmica, aí na sequência o que a pessoa está desenvolvendo. Então, segue uma lógica aí essas perguntas, tá bom? E, importante, eu coloquei para vocês aí na tela um modelo de uma entrevista, que no caso foi a que eu fiz com um aluno na escola. E já estruturei como seria uma apresentação de um jornal, ou mesmo vocês podem fazer dessa maneira no caderno, não tem problema. Então, eu coloquei, jornal. Professor, pode ler, por favor, aí a introdução? Então, essa seria a introdução, essa parte em negrito, o nosso título, e a explicação ali, um subtítulo para ter a introdução de quem é a entrevista, quando foi realizada e todo esse contexto. Muito bem, vamos lá então. Jornal CMSP da Escola para a TV. Aluno que se orgulha de saber tocar guitarra, violão e falar em libras. A data 20 de outubro de 2020, às 14h40, a entrevista por Silene Félix. O aluno Giovanni S. comenta um pouco sobre seu projeto de vida, quais são seus planos e o que gosta de fazer nos momentos livres. Então, retomando aqui para o professor e para nós, lembrando, então, aqui eu já fiz a apresentação de um título, chamei a atenção, falei algo que está dentro dessa entrevista, comentei que é um aluno que falou sobre o seu projeto de vida, o que ele gosta de fazer nos momentos livres. Então, nós já temos essas informações logo no início da entrevista. Agora, eu farei a parte da entrevistadora e o professor Mauro será o aluno que respondeu essas questões. São 8 perguntas. Legal. E ele vai respondendo aí como se fosse esse aluno. Então, lembrando, é uma pergunta verdadeira, fidedigna, do jeito que ele respondeu, eu mandei por escrito, e ele respondeu dessa maneira. Eu fiz somente a transcrição, e aquela parte que nós falamos da revisão, verifiquei somente se ele colocou algo a mais, ou poucas palavras aí foram modificadas, tudo bem? Então, até aproveito para mandar um abraço para o pessoal da escola de Carapicuíba, que mandaram essa atividade, tá? Muito obrigada. Ao professor também, Adailson, que ajudou a pegar a autorização e ter o contato com o aluno. Muito obrigada, professores. Bacana, vamos legal, lá. Legal. Vamos lá. Então, o professor agora será o Giovanni. Serei o Giovanni. Será? Vamos lá, Giovanni. Eu sou, como entrevistadora, pergunto: o que você gosta e o que você não gosta de fazer? Adoro ler, aprender jogos que necessitam de raciocínio lógico, jogos de ação e aventura. Estes são mais jogos de tabuleiro. Uma coisa que não gosto é que me chamem a atenção, por isso procuro realizar tudo o que faço de forma rápida e correta. O que você gostaria que fizesse parte da sua rotina, Giovanni? Gostaria que fizesse parte da minha rotina os jogos de tabuleiro, pois estes, além de serem muito atrativos e coletivos, ainda desenvolvem a imaginação, o raciocínio lógico, a matemática, entre outros aspectos. O que não gostaria são os serviços domésticos, que atualmente atrapalham o meu aprendizado escolar sutilmente. Ok. Quais são as suas habilidades? As que mais me orgulho são saber tocar guitarra e violão, saber falar em Libras, saber usar as ferramentas digitais, como Word, Excel e PowerPoint, e, por fim, saber lutar karatê. Opa! Já que são as suas habilidades, e agora quais são as suas dificuldades?
Mesmo gostando muito de ler, ainda tenho dificuldades em escrever textos e também tenho dificuldades na interpretação de algumas coisas. Prefere lidar diretamente com pessoas, trabalhar em grupo ou individual? Não tenho problema algum com isso, então para mim tanto faz. Qual estilo de vida você gostaria de ter? Um estilo normal de vida, com uma casa, um carro na garagem, um trabalho do qual me orgulhe e goste, e recursos digitais de comunicação para não me desconectar do mundo exterior, entre outros. Ok. Quanto dinheiro é necessário por mês para sustentar o seu estilo de vida ou o estilo de vida que você gostaria de ter? Não faço a mínima ideia de quanto dinheiro seria necessário, mas acredito que, com muito esforço, um dia eu chego lá. Quais profissões eu já pensei ou você já pensou em seguir? Por quê? Já pensei em ser bombeiro, porque eu gostava do modo como eles atuam e salvam muitas vidas. Já pensei em ser químico, porque envolve duas coisas que adoro na ciência, matemática e a própria química. Já pensei em ser astrônomo, pois adoro estudar o céu noturno, o espaço e as estrelas. E atualmente penso em ser professor de história, pois adoro estar sempre aprendendo e pesquisando fatos novos. Ou programador, pois adoro usar programas digitais para fazer coisas incríveis, como, por exemplo, um jogo de RPG. Ok, então aqui finaliza a nossa entrevista. No caso, eu agradeço então ao aluno Giovanni, que cedeu essa entrevista. Foi muito bom saber um pouquinho do projeto de vida dele, o que ele fez durante o ano, quais são os objetivos. E vocês viram que foi bem espontâneo. Ele colocou, olha, eu gosto disso, eu tenho dificuldade para essa situação. E algo que chamou a atenção foi quando ele fala que, assim, pela parte do projeto de vida dele, ele passou por várias situações, mas ainda está em busca, que essa é a verdade. E esse é o objetivo aqui. Bom, Legal. Então nós vimos aqui esse projeto de vida do Giovanni. Aproveito também para lembrá-los que nas aulas anteriores, nós também estamos agora fazendo a parte de aprofundamento da entrevista. Vocês têm a oportunidade de ver uma entrevista gravada, uma entrevista que foi feita ao vivo. Então, na aula anterior, nós tivemos a presença do professor Anderson também, que foi feita pelas professoras Andréia e professora Elaine, uma entrevista ao vivo. Então, assim, vocês têm a oportunidade agora de saber como que funciona em cada ambiente. Amanhã, nós vamos ouvir a entrevista através de um áudio, tá? Não perca. Agora vamos, já que o objetivo é revisar, vocês aí então perceberam quais perguntas que seguem, qual o modelo, exemplos de situações que podem aí e pense bastante na questão do público-alvo. Eu comentei para vocês sobre isso. Já que o rapaz aqui, no caso, o aluno, o Giovanni, ele está no 8º ano, eu procurei fazer perguntas pertinentes, embora seja sobre algumas questões sobre o futuro, são questões que ele pode pensar, analisar e teria condições de responder. Tá? Isso é importante. Vocês precisam pensar também no público-alvo, se o entrevistado ele tem condições de responder naquele contexto e seguindo a sequência lógica. Agora, nós temos aí uma outra atividade que, na verdade, é a nossa planilha. Eu vou comentar um pouco sobre ela. Pode ler, por favor, professor? Vamos lá. Orientações para revisão e reescrita do gênero textual entrevista. A planilha a seguir, na qual você observará se a entrevista atendeu aos objetivos do gênero textual, no que diz respeito à estrutura e aos aspectos linguísticos, você deverá fazer apontamentos ao final da entrevista se observar que algum ponto não está de acordo. Ao término, fará uma reflexão sobre os problemas apresentados. Então, aqui você terá a oportunidade, como eu falei, de ir em mãos aí com a sua entrevista, com o seu trabalho, a sua atividade, verificar se você conseguiu fazer todas essas etapas ou se algo mais aí precisa acrescentar, tirar. Este é o momento da revisão. Então, algo que precisa ter na sua entrevista. Vamos lá. Professor, leia, por favor, 3. Aí nós iremos fazer os comentários, apontamentos e ajudá-los aí nessa revisão. Pois não. Quanto aos aspectos do gênero textual entrevista, 1. A imagem de pessoa entrevistada. 2. Na apresentação ficamos conhecendo um pouco sobre a pessoa entrevistada. 3. Há adjetivos que a descrevem. Então, a cada 3 itens, nós voltam aqui para fazer essa retomada. Então, vocês precisam lembrar, você fez a breve apresentação da pessoa, também falou um pouquinho adjetivos do contexto, o que a pessoa faz, quais são as características. Essas informações, elas apareceram já no início da sua entrevista, porque é importante, lembra, mencionar
quem que você está entrevistando e a pessoa já saber, eu sei esse contexto, essa pessoa trabalha nesse ramo, é questão política, não, aqui a questão é mais sobre voltado a esportes, é lazer, enfim, para a pessoa já situar a situação e saber quem foi entrevistado. O professor também está aqui do lado, ele pode fazer alguns comentários se achar necessário, devidamente, até porque, e vocês também, professores em casa, se precisarem, verificarem que precisa de algum apontamento, também nos auxiliem aí, porque nós estamos em parcerias, né? Então, vocês daí, a gente daqui, vamos ajudá-los, ajudar os nossos alunos a conseguirem aprofundar nesse assunto, nesse gênero textual em entrevista. Então, mais 3 itens aí, professor. Vamos lá. A linguagem empregada nas perguntas foi formal ou informal? Foi a melhor escolha? Por quê? Temos 3 perguntas, então, aí no item 4, né? Isso. Item 5. Manteve-se a linguagem do entrevistado de forma fiel? Né? Se foi colocado o texto de exatamente como foi ouvido, né? Como foi passado pelo entrevistado. E o item 6. Quem é o público-alvo da entrevista? Ok, então, retomando essa parte do discurso, se você fez de linguagem informal ou formal e pensando no público-alvo. Uma pessoa pode ser entrevistada para falar tanto para um público infantil quanto para um público adulto. Vai da maneira como você conduz a entrevista e como você quer que a informação chegue até o outro lado aí, para quem está lendo, no caso, o interlocutor. Então, eu tenho que ter essa preocupação. Qual é o meu público-alvo? A nossa aula aqui, ela é indicada para o primeiro ano lá, que está iniciando. Eu posso fazer de uma certa maneira, então você precisa pensar nesse contexto, o público-alvo, pensar na linguagem, se ela vai atingir, se você está usando palavras complexas, palavras que dificilmente está ali no nosso vocabulário, no dia a dia, no cotidiano. Então, é importante também pensar nisso. E se você foi fiel na questão do entrevistado. Ele falou dessa maneira, você fez a sua parte de discurso direto ou indireto? Você colocou conforme ele disse, ou você fez alguma adaptação, uma mudança? Uma paráfrase, né? Alguma coisa do tipo. Isso, nós teremos uma aula só para falar sobre isso. Paráfrase, citações, discurso direto e discurso indireto. Então, você utilizou da maneira fiel, na íntegra, como o entrevistado falou? Você colocou com as suas palavras? Então, é essa maneira aí que nós estamos pensando. Você tem que usar o que ele falou, o entrevistado, mas também você pode fazer, nós falamos assim, um filtro, né? Colocar com as suas palavras, mas desde que fique, né, o entendimento, o sentido que ele quis passar naquele momento, tudo bem? Professor, Muito mais bem. aí? Vamos lá, o item 7. A voz do entrevistador e do entrevistado foram percebidas na entrevista escrita? Item 8. Foi definido um tema? E o item 9. As perguntas e respostas têm coerência entre si? Aí o nosso comentário. Você colocou as questões de acordo com o contexto, você foi ali elaborar a questão relacionada ao projeto de vida. Então, eu perguntei algo relacionado ao projeto de vida, eu fugi do contexto do projeto de vida da pessoa. Você também precisa pensar no seguinte: dá para perceber na parte escrita quem foi que fez a entrevista, quem foi entrevistado? Você colocou em destaque, vocês perceberam no modelo que ele está aí, que conforme eu fiz a entrevista do aluno Giovanni, onde tem a parte que a professora faz a entrevista, está já de um jeito, a fala do aluno também eu coloco em destaque ali, o Giovanni responde assim. Então, tem essa separação, é importante, porque quem está lendo vai saber, olha, aqui a pessoa perguntou, aqui é a resposta. Então, vocês também precisam identificar isso numa entrevista. Às vezes, assim, parece uma coisa tão simples, né? Mas não aparece. Quando você está lendo, fala, olha, misturou tudo aqui, não dá para saber onde é a pergunta, onde começa a resposta. Então, é interessante, muito importante ter essas informações. Dá para perceber que ali a pessoa respondeu? Você deixou o espaço necessário? Então, pode ler os próximos itens. Lembrando, se eu pular alguma coisa, lembra aí. Aí nessas últimas 3 que nós lemos, ficou a parte do fugir, definido um tema, quer dizer, foi definido um tema para a entrevista na questão do que assunto estamos falando, né, Pro? E a última, não, a 9,
As perguntas e respostas têm coerência entre si, isso é interessante falar também, porque nem sempre o entrevistado vai responder de forma coerente. Às vezes ele meio que é evasivo ou não entendeu corretamente a pergunta. Então fica para o leitor aquela dúvida, pô, ele não entrou diretamente no assunto que foi proposto na pergunta. Então isso aí é legal porque você vai transcrever, então é importante você verificar a informação que você vai passar. O último item, né, que é o 10, se a entrevista foi digitada em Word, seguiu as normas de formatação? Exato. Nós não paramos aqui para falar sobre as normas de formatação específica, né? A questão da ABNT, enfim. Mas essa entrevista, ela seguiu a ordem conforme mencionamos lá no roteiro. Ela tem lá o título, um subtítulo, uma introdução, a parte do entrevistado, do entrevistador. E é interessante, mencionou o professor, que até ia esquecendo aqui, a parte do roteiro. Porque se você chegou ali numa entrevista, lembra que mencionamos, você precisa ter um roteiro, você chegou lá com algumas questões, você tem algo importante, né, para perguntar, você quer explanar ali para outras pessoas saberem o contexto de vida daquela pessoa. Então, você já chegou ali com algumas perguntas. E pode ocorrer, como foi mencionado, de repente, no meio do assunto, a pessoa fala algo que acrescenta a sua entrevista. Aí você vai colocar ali dentro do seu roteiro de forma coerente. Olha, isso aqui eu não sabia. Embora eu já havia pesquisado, ou tivesse pesquisado sobre essa pessoa pública, vamos pensando assim, nesse sentido, essa informação é nova, então eu vou colocar aqui. Eu coloquei essa informação de modo coerente, ela não estava no meu roteiro de perguntas, mas sim, apareceu e é importante. Então, até isso aí nós falamos assim, nossa, é um filho, é uma novidade. Quem, na parte, quando for ver reportagem, isso aí ajuda muito, né? A pessoa ficar interessada, nossa, aquilo ali é diferente, aquilo ali não tinha. Sim. E vamos para as próximas questões, Pro. Vamos lá, agora a outra tela, por gentileza. Muda aí. Olha lá, orientações para revisão de reescrito do gênero textual entrevista. Atenção aos aspectos linguísticos do gênero textual entrevista. 1. Há desvios ortográficos e de acentuação gráfica. Importante verificar isso. 2. Os sinais de pontuação foram empregados corretamente. 3. Há concordância nominal e verbal entre as palavras. 4. A repetição de palavras ou ideias. E a 5ª, os parágrafos estabelecem entre si ligações de sentido. E aí vem uma observação embaixo, né, Pro? Vamos ler, ó. Os estudantes que optarem pela entrevista gravada farão também uma revisão de edição e reedição do vídeo, observando as questões de resolução, recursos audiovisuais, apresentação e credenciais. Ou seja, muito trabalho de revisão, né, tanto da parte do áudio, da parte escrita, como até do vídeo, quando é o caso. Isso. Aí, no caso, a próxima aula vem a parte que o aluno vai enviar uma entrevista gravada, tá? Então, nós também temos que pensar nesse contexto. Não, porque é gravada, eu não preciso pensar no contexto. Sim, ela segue todo o roteiro. A entrevista gravada também tem essa preocupação com os ruídos de comunicação. Aí, na parte escrita, aqui especificamente, nós estamos comentando agora, é o seguinte, vamos lá. Na hora que você foi fazer a colocação escrita da sua entrevista, você observou se você colocou de maneira adequada? Eu coloquei o verbo, eu fiz a minha pergunta dessa maneira, mas na hora que eu fui escrever eu percebi que não ficou legal. Eu posso deixar a mesma pergunta, mas mudar aqui, ó, colocar o verbo no plural, né? Deixa aqui. Então, lembra que eu mencionei que não precisa colocar situações específicas assim da parte oral, quando a pessoa estiver falando, por exemplo, ter gestos, uma entonação, ou um esquecimento, ou a pausa. Isso não precisa entrar na entrevista, mas vocês precisam lembrar que a fala na íntegra ou o sentido precisa manter. Sim. Outra situação aqui é a repetição de ideias. De repente você fez uma mesma pergunta ou uma pergunta parecida e você tem um espaço de publicação. Se fosse para publicar em um jornal, você vai colocar a mesma pergunta 2 vezes? Não há necessidade. Então, você vê ali qual é a pergunta mais importante naquele momento e tira uma. Por exemplo, do aluno Giovanni, foram 14 questões. Aí não tinha como apresentar as 14 perguntas, né, todas. Eu coloquei a metade. Então, fui reduzindo ali para o nosso tempo, para o nosso espaço, por conta que, assim, para que vocês tenham a oportunidade de ver como foi realizada essa entrevista. A situação aqui também que eu coloquei, essa parte da repetição,
repetição no sentido que, professora, a ideia é sempre a mesma, eu voltei para o mesmo assunto. Às vezes você tem a oportunidade de perguntar algo diferente, uma novidade, e vocês ficam naquelas perguntinhas do mesmo. Sabe? Mais do mesmo. Poderia fazer uma pergunta diferente, mas lembrando que nós comentamos sobre isso. A pergunta não pode ser invasiva ou que chega a constranger, deixar a pessoa constrangida, tudo bem? Essa é uma das dicas importantes. Eu acredito que você tenha feito o seu checklist aí, verificando se fez todas as etapas da sua entrevista. E agora nós vamos para o último momento que nós fizemos hoje. Leia, por favor, professor Mauro. Na aula de hoje, nós revisamos as características do gênero textual entrevista, lemos a entrevista do aluno Giovanni, conferimos os aspectos linguísticos do gênero textual entrevista. Então, nossa aula termina por hoje. Aguardamos aí que vocês tenham as interações, vamos marcar, aguardar. E pensamos também assim, mande aí as suas informações, fale aí quem você entrevistou, como foi o processo, porque depois nós vamos continuar ainda com esse assunto. Então, muito obrigada a todos aí que nos acompanharam. Muito obrigada, professor Mauro. Eu que agradeço. Não esqueça de avaliar a nossa aula também, que está aí o QR Code. E até a próxima aula. Muito obrigado. Até a próxima aula. Muito obrigada, gente.